Vejamos uma fala de Luiz Signats, que participou de uma reunião sobre a democratização do conhecimento espírita. Luiz Signats é uma espécie de Divaldo Franco para os espíritas progressistas. Vejamos o que ele diz, porque essa fala dele me lembrou bastante a época que eu trabalhava na coordenação do movimento federativo. E por que essa fala me lembrou essa época? Porque na hora de dar ideia, todo mundo chega junto. Na hora de dar ideia, na hora de dar sugestão. Mas na hora de arregaçar as mangas, não é bem assim. Vejamos o que ele diz, porque é exatamente esse o caso. Olha só. Vou falar um pouquinho a respeito dessa coisa. A questão prossegue a questão do diálogo ou não com o movimento espírita tradicional. Eu tenho essa posição, que é uma posição de valorizar todas as iniciativas e valorizar todas as experiências a fim de transformá-las em conhecimento, né? E essa é a vantagem de eu não ser diretamente hoje um militante espírita. Eu não me coloco como um militante espírita, eu me coloco como uma pessoa que estuda, que se interessa muito pelo assunto, né? Que tem convicções espirituais, espíritas, naturalmente, mas que o meu interesse é realmente de ajudar produzindo conhecimento, que é a melhor coisa que eu faço. Deixa eu falar um negócio. Eu tenho cobrado uma coisa do Elias e eu compartilho isso com vocês. O Elias, ele faz questão, ele tem a convicção de que você deve manter a possibilidade do diálogo sempre aberta, mesmo que o movimento tradicional não queira. Sabe o que eu sinto falta, Alexandre? Quando vocês assumem esse tipo de posição, vocês transformarem isso num efetivo projeto político de disputa. Eu acho muito interessante que, assim, existem aqueles espíritas progressistas que não querem nenhum tipo de relação, porque não vem nenhuma produtividade nisso. Me parece que o Sérgio Maurício é um caso típico. Ele é o ideal tipo nosso do espírita que quer desenvolver o trabalho social e político sem se preocupar com nenhum tipo de diálogo com esse movimento tradicional. E há uma quantidade muito grande de espíritas progressistas que ainda veem valor nessa possibilidade de diálogo. Mas eu ainda não encontrei aquele grupo, o Alexandre, que transforme isso num efetivo projeto político. Você fala, não, mas nós não queremos criar uma instituição para disputar poder com eles. Eu pergunto, por que não? Recentemente, a CEPA, que é uma instituição para disputar poder com eles. Eu pergunto, por que não? Eu pergunto, por que não? Essa pergunta ela vai ser repetida ao longo da fala. Mas, já inicialmente, podemos aqui antecipar parte do nosso comentário. Por que não? Porque dá muito trabalho. Não é pouco, não. É muito trabalho. Muito. Beleza? Vamos continuar com a fala. A instituição para disputar poder com eles. Eu pergunto, por que não? Recentemente, a CEPA, que era uma federação que foi a que mais bem disputou poder com a Federação Espírita Brasileira, recentemente a CEPA abriu mão da condição de federação. Se tornou uma associação, nós não queremos disputar poder com a FEB. A minha pergunta é, por que não? Eu não posso te responder. Não, peraí. Não. A pergunta é, por que não? Por que não criarmos 2, 3, 4, 5 federações em cada estado que organizem sentidos dos diversos espiritismos existentes e que sejam não instituições de poder, instituições de controle, mas aquilo que o Alain Touraine teoriza, e eu acho isso interessantíssimo, que são as chamadas instituições protetoras da liberdade. Instituições protetoras da liberdade. Eu tiro como exemplo, por exemplo, as comunidades eclesiais de base da Igreja Católica.
que eu sei que serve de modelo para alguns dos coletivos espíritas hoje. E bom modelo. Desenvolver uma teologia da libertação, que é uma proposta teológica católica centrada no projeto espiritual da Igreja para dar fundamentação a toda a movimentação. Isso foi uma coisa importante que foi feita. Eles têm fundamento teórico, eles têm pensamento católico, cristão, para levar adiante esse movimento. Por isso o movimento não morre nunca. Porque eles têm processos educacionais, inclusive de educação popular, para a formação das pessoas nesse sentido, dentro da experiência católica. Não são espíritas, não são evangélicos, experiência católica, é teologia católica. Eles têm um modo de colocar Jesus Cristo e de falar na salvação dentro do projeto, do projeto progressista, do projeto de esquerda. E eles disputam o espaço e o poder em toda a hierarquia católica. Toda a hierarquia católica. As comunidades eclesiais de Belém prosperam muito mais, por exemplo, quando eles conseguem formar um bispo ou um arcebispo progressista. Eles disputam o poder dentro da igreja. Não tem essa história de não, nós vamos fazer um movimento leigo e deixa a igreja conservadora que nós vamos seguir conosco. Não tem essa história. Eles disputam o poder. Eles disputam as prelazias, eles disputam os noviciados, eles disputam a formação catequética, eles disputam tudo. Por quê? Porque eles não têm só um projeto social voluntário, eles têm um projeto político de transformação da sociedade e de transformação da igreja. Eles têm um projeto de transformação da igreja. E muito por isso é que eles são perseguidos, muito dentro da igreja, pela ala conservadora. Mas eles têm um projeto. E então eu sinto um pouquinho falta disso no movimento espírita. De vocês desenvolverem um projeto político, institucional, de proteção desses coletivos. Para que não ocorra, Alexandre, de você e o teu companheiro e meia dúzia de companheiros desencarnarem e o movimento morrer com vocês, o coletivo morrer com vocês. Muito bem. Nós ainda temos mais só criando problema, só criando problema. Pois é, a Jacília está agitadíssima que você falou da cepa, né? Sim. E ela vai ter o espaço dela também. Isso. Então, você aguarde aí. A nossa palavra agora é para o Cosme França dos Girassóis. Cosme, você agora, só uma coisa, Wilson, só uma coisa. Eu digo todas essas coisas, eu tento formular um pensamento crítico, gente, mas eu gostaria que, em momento nenhum, vocês achassem que isso significaria um desrespeito para com as opções históricas que esses grupos tomaram. Elas são respeitáveis porque foram opções coletivas, debatidas, discutidas. Gente foi voto vencido, que eu sei, dentro da cepa, e é legítimo, né? Mas é legítimo também eu aqui do lado de fora, ou meio de dentro, meio de fora, como eu sempre estou, como mediador, eu questionar, porque eu sinto falta de um projeto político de poder mesmo, de enfrentar essas coisas. Ou então larga de mão. Vamos fazer o nosso trabalho, foda-se o resto. Mas não, nós precisamos dialogar. Então, eu falo isso para o Elias. Elias, você já devia ter criado uma federação própria em Goiás. Uma federação progressista, por que não? Não quer disputar o poder. É estranho isso. Eu acho isso estranho. Quer dizer, é um projeto que fica no voluntarismo e que não se torna um projeto político de efetiva consolidação de sentidos, de experiências e de disputa de poder mesmo. A gente encare a noção de poder como algo que está posto e que vai acontecer. Mas vai pintar conflitualidades. É para pintar conflitualidades, mas a gente tem que aprender a viver com conflito. O conflito não é espiritualmente negativo, não, pessoal. Ok. Bom, a fala se encerra por aí, e como eu havia dito, primeiro, ele pergunta várias vezes, por quê? Por que aqui não tem? E fica cobrando, né? Cobrando. Eu sinto falta, não tem. Primeiro, dá muito trabalho. Agora, entra o segundo ponto, que é qual? O engajamento de internet que há
em relação a essas iniciativas não necessariamente se reflete num engajamento efetivo capaz de sustentar uma iniciativa institucional. É por essas e outras que pessoas do movimento federativo que eu conheço se referem a essas iniciativas como apenas sendo fogo de palha, como sendo algo de internet. Aliás, por ter também essa impressão, talvez seja por isso que o Luiz prefere ficar nessa posição muito cômoda e muito confortável de guru academicista. Desse seu ponto de vista, é extremamente fácil cobrar tais iniciativas dos outros. Como eu disse na abertura, tal como no movimento federativo propriamente dito, só o que há é esse tipo de coisa, gente dando ideia. Gente para dar ideia é o que não falta. E eu não vou nem entrar no mérito da ideia em si, relativa à disputa de poder com o movimento federativo. Porque, assim como esse movimento, muitas dessas iniciativas, salvo raríssimas exceções, muitas dessas iniciativas são todas pseudo-kardecistas, beleza? Então são esses os meus comentários a partir do que foi dito. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe ele com outras pessoas. Até uma próxima. Valeu!